Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente salvou as redes adversariais generativas de serem abandonadas pela comunidade científica? Alex, isso é uma afirmação bem forte. Me conte mais sobre isso. Como assim salvou as GANs? Imagine que você tem uma tecnologia revolucionária para gerar imagens falsas tão realistas que são indistinguíveis das reais, mas ela simplesmente não funciona de forma estável. Era exatamente isso que acontecia com as GANs antes de 2017. E então surgiu este trabalho sobre redes adversariais com restrições de Lipschitz, que mudou tudo. E qual é a magnitude desse impacto? Estamos falando de quantas citações? Estamos falando de um dos papers mais citados na área de aprendizado generativo. Com centenas de citações, este trabalho se tornou um marco histórico que fundamentou toda uma nova geração de modelos generativos. Sem ele, talvez nunca teríamos chegado aos modelos de difusão que geram as imagens incríveis que vemos hoje. Impressionante. Mas para entendermos por que isso foi tão revolucionário, precisamos voltar no tempo. Alex, como era o cenário das redes generativas antes deste trabalho? Ah, Sara, era um verdadeiro pesadelo para os pesquisadores. Imagine tentar treinar duas redes neurais que estão literalmente competindo uma contra a outra. Você tinha o gerador, que tentava criar dados falsos, e o discriminador, que tentava detectar se os dados eram reais ou falsos. Era como um jogo de gato e rato constante. Isso soa como um conceito genial em teoria. Qual era o problema na prática? O problema era que as GANs tradicionais sofriam do que chamamos de gradientes não informativos. Pense assim, imagine que você está aprendendo a desenhar e seu professor só consegue te dar feedback do tipo, está ruim ou está bom, mas nunca consegue te explicar como melhorar. O discriminador ficava tão bom em detectar imagens falsas que parava de dar informações úteis para o gerador aprender. Entendo. E isso resultava em que tipo de problemas concretos? Instabilidade total no treinamento. Os modelos colapsavam, geravam sempre a mesma imagem ou simplesmente não convergiam. Era quase impossível reproduzir resultados. Muitos pesquisadores estavam começando a desistir das GANs e procurar outras abordagens. E foi aí que entrou essa inovação com as restrições de Lipschitz, certo? Alex, explique para mim, o que exatamente são essas restrições e como elas resolveram esse problema fundamental? Excelente pergunta. Uma função Lipschitz é, matematicamente, uma função que tem uma taxa de mudança limitada. Imagine que você está dirigindo em uma estrada, uma condição Lipschitz seria como ter um limite de velocidade que nunca pode ser ultrapassado, não importa o que aconteça. Isso é uma analogia interessante. Mas como isso se traduz para o discriminador nas GANs? Quando você impõe uma restrição de Lipschitz ao discriminador, você está essencialmente dizendo, você pode ser exigente, mas não pode ter mudanças drásticas demais entre pontos próximos. Isso força o discriminador a ser mais suave em suas decisões, garantindo que ele sempre forneça gradientes informativos para o gerador aprender. E qual foi a contribuição específica deste trabalho? Porque a Degner já tinha introduzido o conceito de restrições Lipschitz, não é? Verdade. Sara, a Wegener foi pioneira, mas este trabalho foi muito além. Os pesquisadores provaram matematicamente algumas coisas fundamentais. Primeiro, que as LGANs, as redes adversariais generativas com restrições Lipschitz, garantem a existência e unicidade de uma função discriminadora ótima. Segundo, que existe um equilíbrio de Nash único. Espera aí, Alex. Equilíbrio de Nash? Você pode explicar isso de forma mais simples? Claro. Imagine dois jogadores de xadrez muito experientes. Um equilíbrio de Nash seria uma situação onde nenhum dos dois pode melhorar sua estratégia unilateralmente, ou seja, dado que o oponente está jogando de forma ótima, você também está jogando de forma ótima. Nas GANs, significa que o gerador e discriminador chegam a um ponto onde nenhum dos dois pode melhorar sozinho. E por que ter esse equilíbrio único é tão importante? Porque garante convergência estável. Antes, você poderia ter múltiplos pontos de equilíbrio ou, pior ainda, nenhum equilíbrio,
resultando em treinamento caótico. Com as L-GANs, você tem a garantia matemática de que o treinamento vai convergir para um ponto específico e estável. Fascinante. E qual foi o resultado empírico mais significativo que eles demonstraram? Os experimentos mostraram que as LGANs foram consistentemente mais estáveis que as WGANs e geraram amostras de qualidade superior. Pois o mais importante foi demonstrar que elas eliminam de forma geral o problema dos gradientes não informativos, não apenas em casos específicos, mas como uma propriedade fundamental da arquitetura. Agora eu quero entender o impacto de longo prazo, Alex. Como esse trabalho influenciou o desenvolvimento das tecnologias generativas que vemos hoje? Sara, este trabalho foi absolutamente fundamental. Ele estabeleceu os princípios teóricos que permitiram o desenvolvimento de GANs mais robustas e estáveis. Esses fundamentos matemáticos foram essenciais para o surgimento de arquiteturas como as StyleDAM, que revolucionaram a geração de rostos realistas. E qual é a conexão com os modelos atuais como o DALL-E ou Midjourney? Embora os modelos atuais de difusão tenham uma arquitetura diferente, os insights sobre estabilidade de treinamento e convergência que este trabalho forneceu foram cruciais. Além disso, muitas das técnicas de GAN aprimoradas que surgiram como resultado direto deste paper ainda são usadas em aplicações híbridas e especializadas. É incrível pensar que um conceito matemático aparentemente abstrato como as restrições de Lipschitz pudesse ter um impacto tão... Exatamente. E isso demonstra a beleza da pesquisa fundamental em IA. Este trabalho não apenas resolveu um problema técnico específico, ele forneceu as bases teóricas que permitiram toda uma nova era de modelos generativos confiáveis. Sem essa estabilidade matemática, talvez nunca teríamos chegado à qualidade impressionante dos modelos atuais. Alex, qual você diria que é a lição mais importante que podemos extrair deste trabalho para o futuro da IA? Sara, a grande lição é que, às vezes, os avanços mais revolucionários vêm de entender profundamente os fundamentos matemáticos dos nossos algoritmos. Este trabalho mostra que não basta ter uma ideia engenhosa, precisamos de garantias teóricas sólidas para construir sistemas verdadeiramente confiáveis e escaláveis. E é exatamente esse tipo de rigor científico que diferencia um avanço temporário de uma revolução duradoura. Obrigada, Alex, por nos guiar através dessa jornada fascinante pelos fundamentos matemáticos que tornaram possível a IA generativa moderna.